pessoal, meu nome é Gustavo Neitz, que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje vou ensinar pra vocês como fazer um lindo formulário, um formulário muito moderno, muito usual, e que também na aula 2 vocês vão aprender como fazer a parte de validação com JavaScript. Então nessa aula aqui agora, você vai aprender como montar o formulário, fazer as animações ali com HTML e CSS, ok? Tá ficando super bacana. E na aula 2, na próxima aula, vocês vão aprender como fazer a validação dos campos com JavaScript. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Muito bem, esse aqui é o formulário que eu vou ensinar para vocês na aula de hoje e olha só que legal as suas funcionalidades. Quando eu clico dentro de qualquer um desses inputs, vejo que ele coloca aqui uma borda pro lado de fora pra gente. Isso aqui é muito interessante. Mesma coisa ocorre aqui no e-mail, mesma coisa ocorre aqui na senha. E também eu adicionei alguns esquemas de validações. Então se eu começar a digitar um nome, por exemplo, Gustavo, olha só o que acontece. Quando eu fui digitando, ele já apresentou uma mensagem ali de erro, ó. Nome deve ter no mínimo 3 caracteres. Então quando eu coloco 3 caracteres, ele valida. Se eu digitar um e-mail, então Gustavo, olha só a mensagem, digite um e-mail válido. Se eu digitar agora assim, @gmail.com, então ele validou. Se eu colocar a senha, por exemplo, Gustavo123. Então, Gustavo123. O que aconteceu aqui? Ele solicitou que a senha tivesse no mínimo 8 caracteres e que as senhas fossem compatíveis. Então, se eu colocar Gustavo123 e aqui Gustavo123, vejam que ele validou, então quer dizer que passou. E aqui falar um pouco sobre você, então eu coloco uma descrição, né? Então, descrição, esse campo aqui não é obrigatório, veja que não teve nenhuma validação. Chegando aqui na parte do sexo, nós temos alguns inputs do type rádio, onde eu só posso selecionar uma dessas opções, ou é masculino, ou é feminino, ou é outro, beleza? Então eu só posso escolher uma dessas opções, escolher masculino nesse meu caso. E quais são suas experiências? HTML, CSS, JavaScript e PHP. Então aqui nós temos alguns inputs do type checkbox, onde nós podemos fazer múltiplos selects aqui e finalmente podemos clicar no botão de enviar. Mas na aula de hoje, pessoal, eu vou ensinar para vocês não fazer essa validação, mas sim montar toda essa estrutura para na aula que vem, daí sim nós começarmos a lidar com essa validação, beleza? Então, novamente, a aula de hoje vai ser focada na construção desse formulário apenas com HTML e CSS. E agora você deve estar se perguntando por que tu estava mostrando essa parte da validação, sendo que tu nem vai abordar isso nessa aula. É claro que para vocês ficarem mais ainda interessados e ver todas as possibilidades que a gente tem montando um formulário. E lembrando também que eu já ensinei como fazer um formulário aqui no canal, inclusive conectando com o banco de dados, quando eu digito um nome e um e-mail eu consigo salvar lá no banco, tudo isso já ensinei aqui no canal, mas esse formulário vai ter uma pegada um pouco mais diferente, esse aqui que eu vou mostrar para vocês agora, pois tem todo esse esquema das validações que eu vou mostrar na aula 2, então são mais possibilidades que eu vejo que vocês me pedem bastante aí nos comentários e também no Instagram. E além de tudo, também vou mostrar um pouquinho sobre a responsividade, boas práticas de CSS, então vejo que quando vai chegar num ponto aqui, ó, que esses inputs, ó, eles continuarem em linha, mas aqui embaixo, esses outros inputs do type rádio e do type checkbox, eles ficaram um abaixo do outro, beleza? Então isso aqui é um esquema de responsividade que eu vou estar ensinando para vocês na aula de hoje. Então eu já criei um arquivo aqui index.html, já abri também o meu Visual Studio Code, beleza? Então eu tenho esse arquivo index.html e ele está utilizando a extensão Live Server, ou seja, quando eu coloco qualquer código aqui, por exemplo um H1, Gustavo Neitsky, se eu mandar salvar, agora sim vejo que já vai começar a funcionar o Live Server completamente. Quando eu salvar aqui, ó, Neitskys, salvei e já atualizou aqui pra mim, beleza? Então já tenho uma estrutura HTML prontinha e já tenho aqui um H1 perdido aqui no meio que eu vou retirar, que foi só pra vocês entenderem como é que funciona aí, pra quem não conhecia ainda o Live Server, que é essa extensãozinha que eu tenho aqui, que eu posso mostrar pra vocês, em que inclusive eu já mostrei aqui no canal. É só vocês procurarem um vídeo aí chamado Como Utilizar Live Server, beleza? Então agora que nós já temos aqui nesse arquivo index.html essa estrutura HTML, vamos começar a montar o formulário bem igualzinho a esse aqui, como nós temos de modelo. Então vamos partir do princípio que você já conheça pelo menos um pouquinho de HTML e CSS, beleza? Só para vocês terem uma base. Caso você não tenha essa base, eu indico você dar uma estudada na nossa playlist de algoritmos e lógica de programação com JavaScript,
que inclusive nós temos aqui no canal. E também, se você não conhece essa estrutura toda HTML, nós também temos vídeos aqui no canal ensinando como começar com HTML e CSS. Então, partindo do princípio que você já conhece essa estrutura aqui, veja que aqui em cima eu tenho validation como título. Só que agora a gente vai montar o formulário, né? Então eu vou colocar formulário GN, que é Gustavo Neitsky, mas vocês podem colocar o nome de vocês aí. E aqui eu vou começar criando já algumas divs. Então, se eu colocar só um ponto content, veja que vai criar uma div com a class content. Isso aqui é um atalhozinho aqui que nós temos no VS Code. Vou criar um H1 com um formulário, beleza? Que é exatamente esse texto que nós temos aqui. Vou até copiar ele para ficar mais fácil. E eu também tenho esse foguinho, que é esse emoji, que dá um tchanzinho a mais ali aqui pro nosso projeto, não é mesmo? Beleza? Então já tenho essa minha div content, que vai agrupar todo esse nosso formulário. Já tenho esse H1 com esse foguinho aqui dentro, que é exatamente essa estrutura. E agora eu vou criar meu formulário aqui dentro. Então, form, muito bem. Qual que vai ser a ação? Por enquanto, eu não vou precisar nem de uma ação, nem de um método, pois a gente não vai enviar esse formulário para lugar algum. Então, eu só vou deixar assim mesmo um formulário só para o navegador saber que aqui vai se encontrar o nosso formulário, para posteriormente você conseguir salvar esses dados no banco de dados, como também a gente já ensinou aqui no canal e eu já comentei no início do vídeo. Vamos ver o resultado, como é que tá ficando? Então aqui vejo que já mudou o título aqui em cima, formulário GN, conforme nós temos aqui no title, e já criei essa minha div com a class content e adicionei esse H1 com um formulário e um foguinho, e já temos o formulário e o foguinho aqui na tela, ok? Qual que é o próximo passo? Agora, dentro do meu formulário, nós vamos ter que criar algumas divs, ok? Então, digamos que para cada input eu vou criar uma div, pois posteriormente nós vamos precisar trabalhar com essa validaçãozinha aqui. Então eu tenho dois elementos dentro dessa div, que é meu input, que é onde eu vou escrever ali o meu texto, e eu tenho que guardar esse outro aqui, que é um spamzinho ali, dizendo que esse campo é requerido, ele é obrigatório e ele precisa ter no mínimo 3 caracteres. Então cada input vai possuir uma div, e ele vai ter, obviamente, o input, né? Nesse caso aqui pode ser do type text mesmo. Qual que é o placeholder dele? O placeholder é o textinho aqui de ajuda. Então, digite seu nome. Vamos colocar exatamente isso. Digite seu nome. Muito bem. E já vou aproveitar e vou adicionar uma classe chamada inputs aqui para ele. Show de bola. Logo após, nós temos esse spam. Esse spam ele vai ter uma classe chamada spam required. Então, required. Eu que escolhi esses nomes para classes, mas se vocês querem utilizar outros nomes, não tem problema algum, ok? E agora eu vou digitar exatamente esse textinho que eu tenho aqui, ó, que é nome deve ter no mínimo 3 caracteres. Muito bem. Já para a gente conseguir ir colocando aqui os elementos para fazer a validação, para a gente dar continuidade no próximo vídeo. Show de bola? Vamos ver como é que tá o resultado aqui. Vejo que eu já tenho esse meu input, exatamente com aquele spamzinho ali. E agora, finalmente, é só repetir esse mesmo processo aqui para os demais inputs. Então, o próximo que eu tenho aqui é digite seu melhor e-mail. Então, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa div inteira. Ele vai ser agora o input do type e-mail, beleza? Digite seu melhor e-mail. Então, seu melhor e-mail. Ele vai compartilhar a mesma classe chamada inputs. Mas agora, esse spam aqui, que é o texto, vamos ver o que está escrito ali, ó. Digite um e-mail válido. Então, vamos colocar exatamente esse texto aqui dentro. Então, digite um e-mail válido. Na base do Ctrl+C ou Ctrl+V para ficar mais rápido essa aula. E agora o próximo input que eu tenho é o senha. Então vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V novamente, beleza? Eu já vou dar o Ctrl+C, Ctrl+V aqui pro resto, que é senha, repita sua senha, e nós temos ali posteriormente essa parte aqui do meu text area. Então o text area não vai estar dentro de uma div, só copiei ele mais 2 vezes aqui, agora vai ser uma senha. Então, senha. E aqui o outro placeholder é repita a sua senha. Muito bom. Só que agora vocês concordam comigo que a senha, quando eu digito aqui dentro, vejam que ela fica aqui com esses pontilhados. Para a gente conseguir ter esse mesmo efeito, basta vir aqui e colocar o type como password, já que vem pronto aí do nosso HTML. E vamos ver como é que está o resultado até aqui. Então nós temos digite seu nome com spam, o nome deve ter no mínimo 3 caracteres. Digite seu melhor e-mail com digite um e-mail válido. A senha, quando digito alguma coisa, vejo que ela já fica pontilhada, pois nós temos o type password, e a mesma coisa aqui para o repita a sua senha. Agora você tem que ajustar os spams aqui, tanto da senha quanto do campo repita a sua senha.
Então, aqui da senha, vamos ver qual que é o spam. Digite uma senha com no mínimo 8 caracteres. Então, vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui. Muito bem. E o próximo é senhas devem ser compatíveis. Show de bola! Então, agora sim, nós já temos essa primeira parte da estrutura completa e vamos agora adicionar esse text area. Esse text area é um elemento HTML que nós temos, então é só colocar aqui, ó, text area. Muito bem, ele já traz alguma estruturinha padrão aqui pra gente. Como nome, eu vou deixar uma descrição. Aqui o ID pode ser descrição também. Colunas. Quantas colunas que eu vou querer ter? Eu vou colocar 25 colunas e eu vou colocar 10 linhas. Muito bem, assim como já vem por padrão. E também vou colocar esse placeholder, vejo que tem esse textinho de ajuda. Fale um pouco sobre você, 3 pontinhos. Então é exatamente isso que eu vou digitar aqui dentro. Fale um pouco sobre você. Muito bem, 3 pontinhos, salvei, vamos ver como é que tá o resultado. Show de bola, veja que agora a gente já tá começando a ter uma estrutura um pouco mais parecida com o modelo que nós queremos chegar. E agora qual que é o próximo passo? O próximo passo é trabalhar com essa div aqui da parte do sexo, com os inputs do type rádio, onde eu só posso selecionar uma dessas opções. Como é que eu faço isso, Gustavo? Então, aqui dentro do form ainda, logo após o meu text area, eu vou criar uma div com uma class chamada boxSelect. Então, box e select. Se eu só coloco o ponto e dou um enter, vejo que ele já criou a div aqui com essa class. E dentro dessa div boxSelect, então eu vou colocar exatamente todas as opções que a gente tem, que é masculino, feminino e outro. Ou seja, aqui dentro vão ficar nossos inputs com esses labels aqui, que é o textinho de ajuda. E esse outro texto sexo, nós vamos colocar logo acima dessa div. Então, vou colocar um parágrafo mesmo, sexo, 2 pontos. Muito bem. E aqui dentro dessa div como é class boxSelect, vou criar uma div para cada um desses elementos. E cada div vai conter um input. Esse input vai ser do type rádio, como eu já comentei com vocês. Vai possuir um ID que M, que é de masculino, vai ter um valor M, que também é de masculino, e o name vai ser sexo, beleza? Agora, logo após, nós temos um label. Esse label, veja que por default a estrutura possui esse for. Se eu deixar sem esse for e digitar um masculino aqui dentro, beleza, digitei masculino, o que acontece? Eu tenho aqui o input. Muito bem, eu vou atualizar a página aqui, ó. Só que quando eu clico em cima desse textinho, vejo que não acontece nada. Já aqui nesse nosso modelo, vou atualizar a página, quando eu clico em masculino, vejam que ele já reconhece que esse masculino está se referindo a esse input. E como é que ele sabe disso? Por causa do for. E o for sempre aponta ao ID do input. Então aqui, nesse caso, vai ser para o input que tenha o ID M, que é exatamente este cara aqui. Agora, se eu voltar e clicar em cima do masculino, vejo que ele já selecionou o masculino com sucesso. E é só repetir esses mesmos processos para o feminino e para outro. Então, dê Ctrl+C, Ctrl+V, aqui vai ser F de feminino, F, aqui vai ser para o F e aqui vai ser feminino. Então, feminino e aqui vai ser outro, ok? Opa, errei aqui. Ajeitar. Outro, muito bem. O ID vai ser o valor vai ser o e for o, que ele está se referindo ao ID com input o. Agora, o que acontece se eu navegar entre essas opções, masculino, feminino e outro, ele só deixa que eu selecione uma dessas opções. E como é que ele sabe que eu só posso selecionar uma dessas opções? Porque todos esses nossos inputs estão compartilhando o mesmo name, que é sexo. Digamos que se esse aqui fosse sexo 1, esse fosse sexo 2 e esse aqui o 3. Veja que agora eles não compartilham mais o mesmo name. Então a página vai se perder entre aspas, pois eu posso selecionar agora cada um deles, pois eles não estão se referindo ao mesmo assunto, digamos assim. Por isso que nós deixamos sempre o mesmo name, que a página vai reconhecer que a gente está se referindo ao mesmo assunto, nesse caso está se referindo ao sexo, e eu posso escolher ou masculino, ou feminino, ou outro. E agora, seguindo essa mesma estrutura, a única coisa que falta é esse aqui, ó, quais são as suas experiências. Então, logo após essa div do box selected, eu vou adicionar um parágrafo exatamente com esse texto, quais suas experiências em programação, né, nesse caso, então fica implícito aqui. E agora é só seguir essa mesma estrutura, criando uma div com a class boxSelected e adicionando os inputs aqui dentro
na mesma formato que eu fiz aqui para esses inputs do type rádio, ok? Então eu até posso copiar eles e vou colar aqui embaixo. Vai continuar com a mesma div, com a mesma class boxSelected, mas agora vai mudar o type, pois o type vai ser checkbox. E o que é esse checkbox, Gustavo? Como vocês podem ver, ele possibilita eu marcar mais de uma opção. Então vamos mudar os types aqui. Agora a primeira opção é HTML. Então vou adicionar o ID aqui para HTML, o valor vai ser HTML. E o name, vamos deixar conhecimentos, pode ser? Ou experiências. Então experiências, sem acento mesmo. Então vou já dar um Ctrl V aqui nas outras opções. Aqui vai ser HTML e aqui também vai ser para o ID HTML. A próxima opção é CSS, então CSS, aqui vai ser para CSS. E aqui o textinho eu vou deixar com CSS com C maiúsculo. Muito bem. A outra opção aqui é JavaScript, então eu posso deixar JS mesmo. JS, e aqui eu vou escrever JavaScript. Muito bem. Faltou aqui o do PHP, então vou dar um Ctrl C, Ctrl V nessa última div. E basta apenas mudar os seus atributos aqui. O ID agora vai ser PHP, então PHP. O valor vai ser PHP também. Para o PHP e PHP pode ser tudo maiúsculo mesmo. Vamos ver o resultado e vamos ver se tudo aqui está funcionando. Então, posso digitar um nome, posso digitar um e-mail, posso digitar uma senha, repetir a senha, falar um pouco sobre mim. Posso selecionar uma dessas opções aqui para o sexo e quais são suas experiências HTML, CSS, JavaScript e PHP. Muito bem, então isso aqui já está funcionando com sucesso. Toda a nossa estrutura já está praticamente completa. A única coisa que falta, como vocês podem perceber, é esse botãozinho aqui, ó, enviar. Então esse botão enviar eu vou deixar logo após, antes de fechar esse meu formulário. Vou adicionar um botão, beleza? E ele vai ser um botão com o type submit. Então type submit e nós temos o seu textinho aqui enviar. E agora sim podemos dar como concluída toda a nossa estrutura HTML aqui do nosso projeto e podemos partir para o CSS para começar a dar vida aqui para esse nosso projeto, adicionando cores, animações e tudo que tem direito. E para trabalhar com CSS, nós vamos tentar fazer o CSS de uma forma mais profissional. E o que eu quero dizer com profissional? Nós podemos utilizar variáveis de cor, nós podemos utilizar a parte do CSS até mesmo em outro arquivo, e é isso que eu vou ensinar para vocês agora. Então, vamos começar criando um novo arquivo aqui, pode ser style.css, então style.css. Esse aqui vai ser o arquivo onde nós vamos montar todo o CSS do nosso projeto. E logo após esse último meta dentro das minhas tags read, vamos linkar com esse arquivo style.css para saber que o estilo desse projeto estará nesse arquivo. Então, se eu colocar aqui um link, então link, e qual que é o caminho, qual que é o nome aqui do meu arquivo, é exatamente style.css. Então, se eu colocar style.css, ele já reconheceu e agora já estamos aptos para trabalhar com CSS nesse arquivo. Inclusive, se eu colocar aqui um asterisco e um background color, só para testar, pode ser um red mesmo, salvei, então ele aplicou, quer dizer que está funcionando com sucesso, e é isso aqui que a gente precisa. E nós podemos começar adicionando algumas variáveis de cor. E qual que é a vantagem de utilizar variáveis? Quer dizer que eu posso utilizar essa mesma variável em diversos lugares e se um dia eu precisar mudar, por exemplo, um tom de um vermelho, eu não vou precisar ir em todos os lugares e alterar esse vermelho. Eu só vou na variável ali que possui a cor vermelha e altero num lugar apenas, beleza? Então isso aqui vai ficar mais claro para vocês quando a gente for utilizar. Então, para criar as variáveis, elas ficam dentro desse root aqui e eu vou começar criando uma variável chamada color white, beleza? E essa variável color white vai armazenar exatamente a cor branco, que é essa cor aqui, hashtag FFF, ou white, ou RGB 255, 255, 255, que dá na mesma. E já que nós estamos criando essas variáveis de cor, eu já vou criar todas as variáveis que nós vamos precisar aqui nesse projeto. Então, a próxima é color head, então color head, e qual que é o hexadecimal aqui? É E63636. Ah, Gustavo, tu decorou essas cores aqui? É óbvio que não, é óbvio que eu já fiz esse projeto, então eu já tenho todas essas cores aqui certinho, é por isso que eu tô sabendo falar pra vocês aqui, beleza? Então a próxima que nós temos é o Dark 1, que é um mais escuro, então é um hashtag 181818, 181818,
Muito bem, o próximo é um dark 2, só que agora é um E. Então, um E. Muito bem. A próxima variável de cor nós temos um purple 1. Então, purple 1, que faltou o E. E nós também temos o purple 2. Só mudando aqui, esse aqui é indigo. Vejam que aqui eu vou chamar pelo nome mesmo. E esse outro é hashtag 9333FF. Muito bem, e dessa maneira nós temos todas as variáveis de cor que nós vamos estar utilizando ao longo desse projeto. E vocês já vão entender um pouquinho melhor como é que isso aqui funciona. Vou começar, para todo o nosso projeto, eu vou começar retirando as margens e os paddings. Por que isso, Gustavo? Olha só o que vai acontecer quando eu salvar. Se eu salvar, vejo que já retirou as margens. E se eu também fazer o mesmo aqui com o padding de 0, ele vai retirar o padding. Dessa forma a gente consegue estar resetando, entre aspas, todos os espaçamentos, todas as margens aqui que nós temos no projeto. E agora para trabalhar com o nosso body, então eu vou dar só um enter aqui para deixar um espacinho entre cada um desses elementos. Aqui para o meu body, eu vou começar definindo um font family Arial. Muito bom, já ficou bem melhor. Vou começar adicionando também um background color, e essa background color vai pegar uma cor aqui das nossas variáveis. Como é que eu faço para pegar as cores dessas variáveis? Eu pego aqui pelo seu próprio nome. Então eu defino var, e dentro desses parênteses eu coloco qual que é a variável de cor que eu quero utilizar. Nesse caso é o color dark 1. Então, se eu salvar, vejam só que já funcionou com sucesso, chamando o seu nome, que é Color Dark 1, que é exatamente essa cor aqui, que é 18. Então, nós já sabemos que estão funcionando todas as nossas variáveis de cor corretamente, porque se funcionou uma, funcionou o resto, né? E continuando aqui, eu vou definir qual que é a cor da minha fonte. A cor da fonte é exatamente branco, então nós temos um Color White, que é essa aqui. Salvei, vejo que já ficou branco como esperado. Vou começar colocando aqui um display flex, para definir um flex box para esses meus elementos. E como eu estou me referindo ao body, o body, vocês concordam que ele só vai entender que tem um elemento aqui dentro. Então, como eu só tenho um elemento, eu consigo centralizar esse elemento na tela com flexbox. Então, eu defini aqui display flex para aplicar esse flexbox. Qual que vai ser aqui o alinhamento? Então, eu vou colocar um justify content center, então ele vai alinhar aqui na horizontal, e para alinhar na vertical basta apenas um align items center, ok? Mas vejam que ele não alinhou aqui no centro. Por que isso? Se eu vier aqui inspecionar essa minha página, vejam só qual que é o tamanho que o meu body aqui está ocupando. Ele só está ocupando o que está de laranja ali. Então ele está ocupando, digamos que uma fração aqui da minha página. Para resolver esse problema, eu preciso dizer que ele tem que ocupar toda a minha página, correto? Então eu venho aqui e adiciono uma altura de 100 views. Muito bem, então o nosso formulário já está centralizado com sucesso, já utilizando aqui o que tem de mais moderno hoje em dia, que é o Flexbox. Inclusive a gente tem algumas aulas também aqui no canal ensinando alguns atributos, alguns conceitos. E agora podemos trabalhar com a primeira div que eu tenho, que é exatamente essa div com a class Content. Para me chamar aqui uma classe, é só colocar um ponto e o nome dela, que é nesse caso Content. Vou começar definindo um background color, que essa background color vai ter a cor Color Dark 2. Muito bem, então já aplicou aqui um cinza um pouco mais claro. Vou adicionar também um padding aqui de 2 rem, ok? Então, nesse caso, coloquei 1, mas na verdade é 2. Padding, que é o espaço entre os elementos e suas bordas. Então, eu utilizei esse operador rem aqui, que 1 rem corresponde a 16 pixels. No caso, 2 rem vai corresponder a 32 pixels. Então, na teoria, se eu colocar 32 pixels, é para manter o mesmo tamanho. Salvei, vejo que não mudou praticamente nada, mas se eu deixo aqui 2 rem, é muito mais fácil, né? Não preciso colocar 32, que é um número um pouco maior, e também é um operador mais moderno, nos auxiliando até mesmo com a parte de responsividade, algumas questões aí mais dinâmicas. Também podemos aproveitar para arredondar essas bordas. Então, para arredondar as bordas, eu consigo através aqui do atributo border radius e 10 pixels, então vejo que já aplicou aqui as bordas arredondadas. E nós podemos adicionar uma largura, sei lá, de 50% ou 30%. Então vejam só que ele ficou ocupando aqui 30% apenas da página. Só que aqui tem um porém, conforme eu vou diminuindo, vejam que esse meu text area, ele tá caindo fora.
Por isso, nós podemos utilizar um min width. O que isso aqui significa? Que ele vai ter um espaço aqui, uma largura conforme o que eu estou utilizando, nesse caso pode ser, sei lá, uns 50%, mas como nós temos o texto aqui dentro, veja que ele está ocupando ali uma largura conforme ele precisa, só que se eu for diminuindo, ele não vai deixar eu diminuir de 30% toda essa minha caixa, ok? Então veja que ele já se comporta de forma um pouquinho mais diferente, e nós também podemos adicionar aqui um overflow alto. O que é overflow alto, Gustavo? Esse overflow, ele vai nos possibilitar, conforme eu for diminuindo a tela, se eu vier aqui em inspecionar, olha só o que vai acontecer. Vou clicar aqui e vou diminuindo para cima, ok? Então vejo que esse overflow, ele nos possibilita eu navegar com o scroll ali dentro da minha div, ok? Então esse overflow alto ele nos possibilita isso. E por que o alto? Porque ele é automático. Então quando ele vê que precisa, ele vai aplicar esse overflow, esse scroll. E agora dentro aqui desse meu content, nós temos primeiramente esse meu H1, ok? Que é esse formulário com esse foguinho. Para ele eu vou começar adicionando um margin bottom, ok? Margin bottom pode ser de um rem mesmo. Então ele veja que ele dá um espacinho aqui entre ele e os seus elementos que estão para baixo. E eu posso aplicar também um text align center para centralizar esse formulário aqui no centro, é óbvio, dessa minha div com a class content, ok? Então o H1 nós já matamos aqui. E agora como é que eu faço para chegar no meu formulário, Gustavo? Veja que o formulário ele está dentro dessa div com a class content. Então eu posso colocar aqui na frente content. E eu quero o formulário que está dentro dessa minha div com a class content. E o que eu quero aplicar para o meu formulário? Eu vou começar aplicando um display flex, ok? Se eu salvar, vejo que um elemento vai ficar ao lado do outro. Porque por padrão o Flexbox ele já coloca ali um flex direction, ou seja, uma direção em uma linha apenas. Mas se a gente quer em apenas uma coluna, então é só mudar o atributo aqui de flex direction para column. Muito bem, então vejam que não mudou como estava no início, né? Agora, se a gente retirar ou comentar esses atributos, vejo que não mudou praticamente nada. Só que agora eu tenho um controle muito melhor sobre esses meus elementos. Pois quando eu aplico um flexbox, esses meus elementos vão estar flexíveis dentro dessa caixa, dentro desse formulário. Então, se eu vier aqui e colocar um atributo, por exemplo, um gap de um rem, o que vai acontecer? Se eu salvar, vejam que entre cada um desses elementos, ele dá um espacinho aqui de um rem. Então, como eu falei para vocês, os nossos atributos, os nossos elementos HTML ficam muito mais flexíveis e eu consigo organizar eles de uma maneira muito melhor, muito mais eficaz também. Show de bola! E partindo aqui, vocês concordam comigo também que esses spans aqui que nós adicionamos com esses textos aqui, que depois, na próxima aula, nós vamos trabalhar com essa parte da validação, aqui não vai servir para nada, não é mesmo? Então eu vou pegar a sua classe, vou chamar aqui com ponto e vou dar um display none. Por enquanto, só para a gente conseguir ir escondendo esses elementos conforme a gente não vai precisando deles, ok? Então, na aula que vem, a gente vem aqui e retoma nessa parte dos spans. Com isso, podemos trabalhar com os estilos aqui dos nossos inputs. Então, os nossos inputs possuem exatamente uma class, cada um deles possui uma class inputs. Como vocês podem visualizar aqui, ó, nós temos inputs, 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 beleza? Apenas o text area que não tem, mas na verdade ele deve ter. Então eu já vou aproveitar e vou adicionar aqui uma classe para esse meu text area inputs também, pois ele vai precisar pegar os mesmos estilos que eu adicionar para os inputs aqui de cima, correto? Então quando eu clico dentro ele adiciona essa borda, tem a mesma cor de fundo e os mesmos estilos. Então quando eu chamo aqui os inputs, eu vou começar aplicando um padding, pode ser de 8 pixels e 5 pixels. O que é isso, Gustavo? Esse 8 pixels, ele vai aplicar para cima e para baixo. Então eu tenho 8 pixels para cima e tenho 8 pixels para baixo. E esses 5 pixels, ele aplica um padding para a direita e para a esquerda, ok? Só que se eu clico dentro desses inputs, olha só que ele gera essa linha de fora que eu particularmente não gosto muito. Então, linha de fora, a tradução é outline none, ok? Então salvou aqui para mim, agora quando eu clico nesses inputs ele já não gera essa linha de fora, é óbvio, pois eu retirei ela com esse outline none. Podemos arredondar essas bordas através de um border radius de 5 pixels, então vejo que ele já arredondou essas bordas. Vou começar colocando uma cor de fundo aqui, background color, vai possuir aqui uma variável chamada color dark1, que é essa variável que nós temos
declarada ali em cima, e também posso aproveitar para adicionar uma borda aqui através de um border, pode ser de 2 pixels. Essa borda vai ser sólida e vai ser a mesma cor aqui do fundo através dessa variável color dark1. Só que se eu digitar alguma coisa aqui dentro, vejo que tá meio ruim de visualizar, né? Pois essa fonte aqui tá em preto. Então eu já posso aproveitar para adicionar uma cor aqui para a fonte de branco, então é color com a variável color white, ok? Já fica bem melhor de visualizar, não é mesmo? E também já está começando a ficar bem mais parecido com o modelo que nós queremos chegar. O próximo passo aqui é definir uma largura de 100%, só que essa largura aqui de 100%, veja que não está muito 100% mesmo, porque aqui ele está com um espaço maior entre essa borda e aqui está com um espacinho menor. Com isso, nós podemos adicionar um atributo muito conhecido, muito utilizado, que é o Box Sizing Border Box. O que ele faz, Gustavo? Muito bem, quando eu adiciono esse atributo aqui, Box Sizing com Border Box, quer dizer que ele vai ocupar 100% aqui, como eu defini essa largura, e ele vai ignorar os outros espaços, deixando o nosso projeto mais padrão. Então, o que ele faz por baixo dos panos? Aqui, como a gente adicionou uma borda, nós adicionamos um pad, nós adicionamos mais alguns detalhes. Sem o box sizing border box, veja que ele ultrapassou um pouco. Então, essa minha largura de 100% está se aplicando apenas para o input. Mas quando eu adiciono um box sizing com border box, ele já considera dentro do 100% o meu padding e esses outros atributos aqui, como a borda, por exemplo. Dessa forma, ele ocupa bem certinho o tamanho que nós desejamos. Então, ambos os nossos atributos terão o mesmo tamanho, como vocês conseguem visualizar. E agora o que eu quero fazer? O meu objetivo agora, quando eu clicar dentro do input, eu quero que ele aplique essa outra borda aqui de fora, com essa corzinha aqui em roxo, que é muito bacana. Então eu posso vir aqui nos inputs, e como eu estou trabalhando com inputs, quer dizer que eu vou dar um foco para o input, vocês concordam? Então quando der o foco para ele, eu vou mudar a cor aqui da minha borda. Então border color, eu quero que essa minha cor da borda possua aqui a variável chamada color purple 1, que é exatamente esta. Então se eu testar, atualizei aqui, cliquei dentro, vejo que ele já está aplicando com sucesso cada uma dessas bordas, só que isso aqui tá meio muito rápido, né? Ele tá aplicando muito rápido. Aqui vejo que ele tem essa transiçãozinha. Como é que eu faço isso? É muito simples. Eu posso vir aqui dentro dos inputs mesmo e adicionar uma transition. E essa transição vai se aplicar em 0.3 segundos, que é exatamente 300 milissegundos, ok? Agora, se eu voltar aqui, atualizei, cliquei e alternei entre eles, vejo que agora fica algo muito mais fluido e também já dá um efeito muito bacana aqui. Sinceramente, eu curti pra caramba, dá um efeito muito legal para visualizar e também para utilizar. E agora já não falta mais tanta coisa, veja que a gente já conseguiu abordar vários conceitos. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar trabalhando com esses meus atributos aqui, com esses meus inputs, com esses elementos, que é os inputs do type rádio, esses inputs do type checkbox. Na estrutura HTML, vocês conseguem perceber que eles compartilham a mesma classe, que é essa classe box select. Então eu posso chamar exatamente essa classe box select, ok? E aqui eu quero que esses elementos fiquem um ao lado do outro. Então eu posso fazer isso através de um display flex. Vejo que já ficou um ao lado do outro, só que eu tenho um atributo chamado Justify Content e Space Between. O que isso aqui vai fazer? Aqui, como eles estão em linha, os elementos vão ficar às suas extremidades e vai dar o mesmo espaço entre eles. Então vocês conseguem ver aqui, ó, que o masculino ficou tudo para a esquerda e o outro ficou tudo para a direita, compartilhando o mesmo espaço entre esses elementos, ok? Aqui nessa parte do Justify Content nós temos diversas opções, mas nesse caso eu preferi utilizar o Space Between mesmo. Outro que eu tenho aqui também seria, uma outra opção, seria o Space Evenly. Esse Space Evenly, ele dá o mesmo espaço entre todos os elementos e também as bordas. Então ele deu espaço aqui para a borda, deu meu espaço aqui para esse elemento do meio, aqui também deu esse espacinho e também deu para a borda. Podemos até manter esse Space Evenly, vamos deixar assim mesmo. E em comparação com esse projeto que nós temos aqui, com esse modelo, você concorda comigo que essas opções, elas estão aqui meio que em negrito? Então o masculino está em negrito e aqui não está em negrito. Então eu posso adicionar esse negrito através de um font edit bold.
Então eu vejo que vai ficar negrito, já fica bem melhor de visualizar. E nós também podemos adicionar aqui um gap de 1 rem, que é o espaço entre esses elementos, ok? Então já fica bem melhor. E agora sim, a única coisa que falta aqui na minha visão é trabalhar com esse input aqui, para aplicar esse mesmo efeito. Ok, mas aqui na estrutura HTML, esse meu input, ele não possui nenhuma classe, não possui nenhum ID, eu poderia chamar apenas ele com um button, mas nós temos uma opção um pouquinho mais avançada, entre aspas aqui, que eu vou chamar todos os botões que tenham o tipo, todos os botões que possuem o tipo, e qual que é o tipo desse meu botão? É o tipo submit. Então eu quero todos os botões que possuam o type submit e vou trabalhar aqui com o seu CSS. Vou adicionar um padding, pode ser de 1 rem, ok? Então, ao invés desse alto, vou colocar 1 rem. Muito bem, já ficou numa altura bem bacana. Font size também pode ser de 1 rem, que é, no caso, 16 pixels, né? Ele vai aumentar um pouquinho, pois o padrão, se não me engano, é 14. O outline aqui eu vou deixar none, que é aquela linha de fora, para quando eu clicar não gerar aquela linha de fora. Vou retirar as bordas através de um border none, ok? Posso arredondar essas minhas bordas com um border radius de 5 pixels. E também vou aplicar um margin top aqui para dar um espacinho entre esse botão e os elementos aqui do formulário. Então, margin top pode ser de 1 rem também. A sua cor de fundo é exatamente esse roxo um pouco mais escuro, ok? Então, para adicionar um background aqui para ele, background color, ele vai pegar a cor da nossa variável que nós temos, que é a purple 2. Veja que a purple 2 é um pouquinho mais escura. Podemos também trocar a cor da sua fonte para a nossa variável que nós temos, que é a color white. Ok? Então é exatamente esta aqui. E também tem um detalhezinho que eu gosto bastante de ensinar, que quando eu passo o mouse por cima dos botões, nós temos que trocar o cursor, que é o meu mouse aqui, ó. Então se eu adicionar um cursor pointer, isso aqui quer dizer que ele vai colocar uma mãozinha quando eu passar ali o mouse por cima. Quer dizer que esse botão é clicável, quer dizer que tem algo para clicar ali, correto? Então, através do cursor pointer, ele nos possibilita essa ação, essa utilidade aí. E como nós também teremos esse over aqui, quando passar o mouse ele vai trocar essa cor, eu já vou adicionar uma transiçãozinha aqui, também de 0,3 segundos, que são 300 milésimos, ok? E para adicionar essa minha animação, é só chamar todos os botões que tenham o type submit, que nesse nosso caso aqui, desse projeto é apenas um botão, né? Então, que tenha o type, eita lá, type, agora sim, submit, muito bem. E quando eu passar o mouse por cima, ele se aplica aqui no over. E o que eu quero que ele faça quando eu passar o mouse por cima? Eu quero que ele apenas mude a cor de fundo. Ao invés de ser agora da variável do color purple 2, eu quero que ele vá para o color purple 1. Então vai dar exatamente esse efeito quando eu passar o mouse por cima. Vejo que dá uma transição bem fluida e fica bem legal de visualizar e também de utilizar. Então dessa maneira o nosso formulário está praticamente pronto. Vejo que as opções estão muito bacanas, está tudo funcionando certinho como esperado. E a única coisa que falta aqui é quando eu for diminuindo a tela, os meus inputs aqui, ó, tanto esse do masculino, feminino e outro, quanto o HTML, CSS, JavaScript, PHP, eles irem um para baixo do outro, assim como eu fiz aqui nesse exemplo, ok? E essa opção é muito interessante para vocês também aprenderem como que faz da responsividade. Então isso aqui tudo vai funcionar tanto no iPhone quanto no iPad. Essa parte da responsividade realmente é muito interessante, principalmente para quem quer seguir na parte aí de front-end, mas não que quem trabalha mais com back-end não vai precisar saber disso. Então, para essa parte da responsividade, eu posso utilizar aqui, ó, um Media Screen, ok? E esse Media Screen, ele vai ficar analisando a minha tela ali, e eu quero que ele fique analisando até que a largura máxima, então max width, desta maneira aqui, até que a largura máxima seja 576 pixels, ok? Então, conforme eu for diminuindo, quando chegar a 576 pixels ou um valor menor que isso, ele vai pegar os estilos que eu vou definir aqui dentro. Então, quando a largura máxima for 576 pixels, eu vou aplicar aqui para o meu box selected, o meu box select, que são exatamente essas opções de masculino, feminino e outro, e também de HTML, CSS, JavaScript,
pois ambos esses elementos compartilham aqui a mesma div aqui com a mesma classe. Então aqui eu tenho essa div agrupando os elementos aqui do sexo e também tenho essa div com a mesma classe agrupando os elementos aqui de quais são as suas experiências. Então eu chamei aqui o box select e para ele eu vou aplicar uma flex direction column. Então quando essa largura máxima na minha página ou um valor menor que 576 pixels, ele vai aplicar aqui, ó, um flex direction column, deixando todos os meus elementos em coluna, pois nós estamos utilizando aqui em cima no box select um display flex, então é só aplicar o flex direction column e também vou mudar esse gap, ao invés de um ren que eu tenho lá em cima, veja que aqui em cima eu tenho um ren no box select, agora eu vou utilizar apenas uns 5 pixels para não ficar tão grande. Então agora o que acontece, conforme eu for diminuindo aqui, quando chegar num número de 576 pixels ou menor, ele vai deixar a direção em uma coluna, concluindo dessa maneira com sucesso o nosso formulário. E olha só que bacana, isso aqui já dá uma luz fantástica aí para vocês. Isso aqui é um projeto muito usual e vocês podem utilizar até mesmo nos projetos pessoais ou até mesmo profissionais aí de vocês. E por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos para esse conteúdo chegar a mais gente e ajudar mais pessoas, assim como eu garanto que ajudou você. Te espero na próxima aula, aquele abraço, até mais e tchau, valeu!